O límbico é o cérebro onde guarda todos os gatilhos mentais. O límbico é o cérebro emocional, onde está todas as nossas emoções da nossa vida, seja ela da pior emoção à melhor emoção. A resposta emocional, ela é ativada por imagens, por histórias, por tons de voz, por expressões faciais, por comunicação de gestos. Tudo isso vai fazer com que ative alguma coisa dentro do cérebro de vocês. Com certeza, alguma coisa ativa você, tanto para o bem quanto para o mal. Por quê? Você teve durante a sua vida toda grandes impactos emocionais que geraram conexões neurais. Essas que você não conhece, que está atrás do seu cérebro ali. Porque o límbico, entre o racional e o límbico, tem um muro, porque dói. O cérebro, ele gosta de poupar a nossa energia, ele não gosta de ver a gente sofrendo. Então ele guarda tudo no emocional. Só que o caminho que ele faz para tomar decisão é o emocional. Então por isso que a gente precisa mexer com esse cérebro do nosso cliente. Apego, rejeição instantânea, adorei esse lugar, não me sinto bem aqui. Quem é o cliente que já chegou e falou assim para você, olha, putz, até gostei do seu atendimento, mas aqui eu não gostei de ficar. Eu quero ir embora. Já teve, não teve? Não deu match. Tomada de decisão por emoção. Ela é justificada depois pela razão. Então, todo cliente que tomar a decisão de comprar um imóvel, ele tomou no límbico. E aí o racional, ele vai justificar. Vou dar um exemplo para vocês. A Suani atendeu o José, e o José ganha R$2.000. E aí a esposa dele, a Maria, ganha mais 2.000, 4.000 de renda. Bacana, o normal seria eles pagarem 1.200 de parcela. Só que para fechar a conta, a Suani mostrou para eles que eles têm que pagar R$1.700 de parcela. E aí ele pensou, bom, eu posso vender alguma coisa, você faz um bolo, eu vendo, tal. Combinaram entre eles. Na hora do racional, o que justifica ele pagar mais do que ele poderia? A emoção. Mas eu vou ter minha casa, eu vou ter meu lar, eu vou conquistar meu sonho. Então, às vezes, os 200, 300 reais que passa do que seria um orçamento ideal é justificado pelo racional, porque o emocional gostou, porque você conseguiu conectar de verdade com o cliente. Se você não fizer isso, ele não vai querer pagar R$1 a mais. Pelo contrário, esse cliente que não está conectado emocionalmente, ele vai falar assim, quanto você pode pagar? R$100 por mês. É lógico que ele está tirando com essa cara, né? Você não gerou a conexão suficiente para poder ter essa troca. Memórias afetivas e associações. Cheiros, músicas, ambientes familiares. Isso é muito utilizado por grifes, né? Algumas das grifes mais famosas, você entra na loja, quem vai comprar tipo um acolchoado tem aquele cheiro padrão, né? Martin, que você chega e você fala assim, nossa, que cheirinho bom. Aquilo remete a você descansar, a você estar mais relaxado, sua cama. Músicas calmas para ambiente calmo, música agitada para academias. Na academia, quanto mais a música acelera, mais você ganha fôlego para você treinar. Nostalgia. Você pode utilizar aqueles anúncios mais antigos para remeter as pessoas. Quando eu vejo, por exemplo, um Pense Bem da vida, tem alguns aqui que nem sabem o que é isso. Mas era tipo um mini computador, que tinha uns joguinhos para você fazer. Quando eu vejo aquilo na internet, eu falo, caramba, eu tô velho. Por quê? Me dá o quê? Nostalgia. Chocolate, Milk Bar. Tem várias coisas que, para quem é da década de 80, se sente nostálgico. Traumas e aversões. Eu não quero apartamento porque eu tenho problema de fazer barulho, que é alto. Porque quando acaba a luz eu tenho que subir de escada. E aí você vai entender por que a pessoa não tem, porque ela ficou presa num elevador. Mas me conta, o que aconteceu que você tem problema com luz, né? Fiquei preso uma vez no elevador. Esse cara aí, você tem que vender o 15º andar ou tem que vender o primeiro andar para ele? Até o primeiro andar, gente. Então, tudo isso você vai dominando. Conforme você entende como o seu cliente pensa, você vai conseguir vender sem precisar vender. Você vai gerar conexão na hora que você mostrar, está resolvido. Busca por prazer e evitar dor. Então, conforto, status, reconhecimento, medo de perder. A pessoa sempre quer se sentir especial. Quem aqui não gosta de se sentir especial, bem-quisto? Por quê? Porque nós somos carentes, né? O ser humano é carente. Nosso cérebro depende de carinho. Não quero me arrepender. A maior parte dos clientes tem medo de se arrepender na compra de um imóvel. Por isso que eles demoram tanto para a tomada de decisão. Só uma curiosidade para vocês aqui. Saiu uma pesquisa que pode demorar de 1 dia a 20 meses a escolha do imóvel. Vocês sabiam disso?
de quando o cliente começa a querer ter o imóvel para a compra do imóvel. E quem faz isso encurtar? Nós, corretores de imóveis. Se a gente deixar o cliente seguro, ele vai antecipando a jornada. Sabia que um cliente fala com mais de 50 corretores para fechar uma venda? Quando ele poderia falar só com um. Isso acontece no mercado brasileiro. Você vai para os Estados Unidos, o cliente ele fala com um corretor, o corretor vai resolver o problema dele, vai entregar e vai vender o imóvel. E aqui por que a gente não tem isso? Porque a gente não conhece o nosso cliente a fundo. A gente não faz uma entrevista bem feita. Para a gente qualificar esse cliente, entender qual é a necessidade, a dor e o que resolve o problema dele. Empatia, conexão humana, confiança, rapport, linguagem não verbal. Vocês concordam que eu estou me comunicando com vocês além da palavra, com os gestos? Porque de fato isso faz a diferença. Quando você está com o cliente na mesa, os gestos que você vai fazer com ele, às vezes eu testo o cliente, eu estou escrevendo alguma coisa, eu risco, e aí o cliente acompanha o risco. Então quer dizer que ele está prestando atenção, ele está conectado, porque o ativo mais caro hoje é a atenção. Gosto deste corretor, ele me entende. O que é o corretor que entende o cliente? É o corretor que perguntou qual é a dor dele. Por que está comprando imóvel? Se você fechar os olhos agora, o que você me diria que o imóvel ideal tem que ter para você comprar? Olha essa pergunta que forte. Se você fechar os olhos agora, o que precisa ter neste imóvel para que você diga sim para a compra dele? Sabendo disso, quais informações a gente tira do atendimento dele? Ele se importa com o lazer por conta da família? Adianta eu ficar mostrando para ele a academia? Eu tenho que mostrar coisas que ele faz com a família dele, o salão de festas, a quadra, a piscina. Se eu sei o que ele quer, eu vou direto ao ponto. Agora, tem corretor que mostra tudo e não perguntou por que o cliente quer comprar um imóvel. Eu já errei com isso. Quem já errou com isso? Todo mundo, né? Eu já errei. Eu já mostrei apartamento, fiquei 2 horas falando com o cliente e não perguntei o que ele queria. Várias vezes eu errei, tá? Não foi uma só não, até eu aprender. Só que agora vocês podem fazer sem ficar errando. Não fechei com ele porque não senti confiança. A CIA ama isso aí. Vocês sabem o que é CIA? As imobiliárias parceiras. Nossa, eu fui diretor de CIA por algum tempo, né? E aí o cliente chegava na imobiliária, e aí na hora que a gente ia subir a pasta já tinha sido subida por um corretor de salão. Mas me conta, o que aconteceu que você não fechou com outro corretor? Porque eu vi na hora que a gente foi subir o processo, que já estava na mão de outra pessoa. Eu não senti confiança nele. 90% das respostas eu não senti confiança. Vocês têm noção do que é isso? Então por que a CIA hoje vende a massa do salão que não fez? Porque o cliente não se sentiu atraído, ele não sentiu confiança de fazer negócio com vocês. E como que a gente faz isso? Vou aproximar meu cliente com neurovendas, com neurociência, com neurocinética, com neuromarketing. Isso aqui eu não estou inventando nada não, gente. Isso aqui vocês procurarem nas maiores literaturas. Medo e ansiedade social, julgamento alheio, pressão, incerteza. Qual é o maior inimigo do corretor? Travesseiro, a sogra, o primo, o cunhado. Esses caras que tá tudo com o nome sujo que não pode comprar imóvel. Por quê? Julgamento alheio. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo certo? Então eu vou dividir com quem eu confio. Só que nem sempre aquela pessoa que o seu cliente confia que é o melhor para ele. O que vão pensar se eu comprar isso? O que meu pai vai pensar se eu comprar um imóvel? Eu sou muito apegado ao meu pai. Se eu chegar para ele falando que eu comprei um imóvel, ele vai achar que eu não quero mais morar com ele, que eu odeio ele. Acontece, tá? Acontece muito. Não é pouco. E se eu não conseguir pagar? Essa todo cliente pensa. E se eu não conseguir pagar? Se o seu cliente está pensando isso, é porque de verdade você está mostrando para ele algo que não cabe na realidade dele. Isso é o que mais faz o cliente desistir. Eu estou mostrando um imóvel para ele, eu tenho que vender o de um dormitório, o office, e eu estou vendendo o de 2. O de um dormitório, ele custa 211 mil, e o de 2 dormitórios custa uma diferença de 45 mil reais. 45 mil reais. 45 mil reais dividido em 36 meses. O cliente que pode comprar o de um dormitório, pode comprar o de 2? Aí ele vai ter insegurança mesmo. Se você empurrar na goela dele, não faça aquilo que você não queria que ele fizesse com você. Princípio básico de empatia. Atração por recompensas afetivas. Sensação de pertencimento, amor, aceitação.
quero um lar para minha família, este bairro tem uma comunidade acolhedora. Essas são recompensas afetivas quando você mostra para ele e condiciona ele para que tudo vai dar certo. Então você vai trazer essa recompensa para ele, que é um lar para a família dele. Eu arrumei o apartamento para você, é perfeito. Seus filhos vão brincar com segurança. A sua esposa vai poder ir na piscina com tranquilidade. Você está próximo aos meios de transporte, está perto de grandes avenidas, de grandes comércios. Se você fizer isso, sem falar sobre qual é o tipo do imóvel, porque você não sabe qual é a renda dele, se você conduzir o atendimento a entender o cliente, você não vai gerar um monte de objeções. É sobre parar de gerar objeções. Porque quem faz o cliente perguntar somos nós. Com aquilo que a gente deu de informação para ele. Que é a mesma coisa, as informações que a gente colhe dele, a gente vai usar contra eles. Uma hora a gente vai usar. Como o cérebro límbico age nas vendas de imóveis? As decisões, elas são 90% emocionais, depois justificada pela lógica. O cliente compra um sonho, não apenas um imóvel. Ele compra segurança, status, conforto. Os vendedores que criam conexão emocional fecham mais negócios. Você quer vender um por semana? O que você precisa fazer para você vender um por semana? Gerar conexão. Você precisa contar histórias que geram identificação. Você precisa usar a linguagem sensorial. Você precisa associar o imóvel com emoções positivas. Você precisa criar urgência do medo de perder. Você precisa mostrar provas sociais afetivas. Se você fizer tudo isso daí, você vai vender um por semana. Você vai gerar conexão com ele antes dele vir no plantão. Não é quando ele vem aqui que você vai gerar conexão. Você começa a conexão falando por telefone, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Essa conexão não é quando o cliente chega aqui, é para ele chegar até aqui. Comparativos entre a diferença entre o cérebro reptiliano e o cérebro límbico. O cérebro reptiliano, ele reage à sobrevivência, medo ou segurança. O límbico reage à emoção, prazer, dor e amor. O cérebro reptiliano, ele tem foco em ganhos imediatos. O cérebro límbico, ele tem foco em realização afetiva. O reptiliano toma decisões rápidas e instintivas. O límbico toma decisões baseadas em sentimentos. O reptiliano, ele é ativado por urgência e escassez. O límbico é por histórias e conexões.